Este vídeo eu vou falar sobre a ausculta fetal intermitente. Por que fazer ausculta fetal intermitente? Então, esta é uma avaliação da frequência cardíaca do feto em intervalos. Então, é para avaliar o bem-estar do feto. E essa avaliação, ela é feita em pacientes de baixo risco. Deve ser sempre realizada com essa ausculta intermitente nos locais de parto, utilizando o sonar Doppler. E realizar a ausculta fetal antes, durante e imediatamente após uma contração, por pelo menos 1 minuto a cada 30 minutos. E se acaso perceber, ouvir, acelerações ou desacelerações da frequência do feto, então tem que se tomar alguma providência. A frequência para a ausculta fetal, o que é necessário? É necessário um sonar, Doppler. Aqui eu tenho a figura do lado direito, o sonar. E também essa ausculta deve ser realizada a cada 15 ou 30 minutos, dependendo da fase do trabalho de parto. No primeiro período clínico do parto, na fase ativa, pode ser feito a cada 30 minutos. E no segundo período, a cada 15 minutos. Esta é a recomendação da equipe que ministra o curso AUS. Bom, a ausculta da frequência cardíaca fetal deve ser feita antes de iniciar procedimentos no trabalho de parto. Deve ser feita nas parturientes quando elas vão caminhar nesse período do trabalho de parto, quando administra medicamentos e quando for iniciar uma analgesia. E também depois de sempre que admitir uma parturiente no pré-parto, sempre que realizar a rotura artificial das membranas ovulares, ou seja, sempre que romper a bolsa, que se for necessário romper a bolsa, ou se a bolsa se rompeu espontaneamente, após um toque vaginal, sempre quando se avalia a dilatação cervical, então sempre faz a ausculta fetal após. Se tiver contrações, se apresentar taxistolia essas contrações, então faz a ausculta também da frequência cardíaca do feto e na analgesia. Então utiliza aí o sonar Doppler para fazer a ausculta fetal, realizar a palpação obstétrica para identificar as partes do feto, de que lado que estão as partes do feto, esquerdo ou direito, e auscultar sempre do lado que está o dorso, que é o oposto às pequenas partes. Então, eu tenho aqui uma figura do lado direito que está mostrando em que local que eu vou ter uma melhor ausculta da frequência cardíaca fetal, que é o dorso, onde se localiza o dorso. E também é necessário auscultar o pulso, avaliar o pulso materno, aí para checar esse pulso e verificar a diferença aí do feto. Por que auscultar entre as contrações? A frequência cardíaca do feto deve ser avaliada entre as contrações para determinar uma frequência de base, pelo menos durante 1 minuto, E aí, quando você tem a frequência de base do feto, então você sabe o que está quando apresenta aceleração e quando apresenta desaceleração. E aí, quando ele deve ser feito também quando tem contração. Durante a contração também deve-se auscultar para determinar a relação entre a contração e a ausculta, se há desaceleração aí, se o feto tem uma frequência diminuída quando ele está quando a parturiente apresenta contração. Outro parâmetro que é importante é auscultar a frequência cardíaca fetal após uma contração por 1 minuto, para identificar
aí a resposta fetal ao trabalho de parto ativo. Então, veja a necessidade aí de auscultar sempre antes, durante e após uma contração. Mas não se esqueça que para determinar a frequência de base tem que ser entre as contrações. Então, verifico o nível da linha de base, que é o que eu falei agora, entre as contrações. Aqui eu tenho os parâmetros de normalidade, a frequência normal do feto, frequência cardíaca do feto, deve estar entre 110 a 160 BPM. Há literaturas que referem 120 a 160 BPM. De 110 a 100, nós temos uma bradicardia fetal. De 160 a 180, nós temos taquicardia fetal. E acima de 180, nós temos taquicardia fetal mais grave, né? É uma taquicardia. Bom, a taquicardia fetal não associada à hipóxia é aquela taquicardia que persiste em 180 batimentos por minuto e a parturiente apresenta febre, então aí é indicativo de coreaminoide. Então, nesse caso, então tem que ter uma intervenção também. Pequenas alterações podem ocorrer, então ele pode ter pequenas alterações aí da linha de base, quando ele se movimenta, quando o feto se movimenta, quando a mãe está ansiosa ou que ela apresenta febre também, se ela estiver desidratada ou se ela apresenta cetose, ou se ela está fazendo uso de agentes beta-adrenérgicos, que são medicamentos. Às vezes ela faz uso de medicamentos ou medicamentos até para manter a gestação, ou medicamentos para hipertensão, se ela apresenta, ou enfim, né? Qualquer medicamento aí que ela possa estar utilizando pode apresentar o feto taquicardia fetal. A bradicardia, ela é considerada leve, de 110 para 100, ou de 100 para 110, né? Vamos dizer assim. Se não estiver associada a outras anormalidades, não é indicativo de hipóxia. Geralmente, esta bradicardia leve, ela está associada a pós-datismo e posição occipito-sacra, que é quando o occipital do feto, né, está voltado para a coluna vertebral da mãe. É aquela posição que a gente diz OS, está em OS, então o occipito está mais próximo do sacro, que é o ponto de referência da mãe, da materno, né, do que do pubis. Então é um OS. Pode levar uma bradicardia fetal. Aqui eu deixo a bibliografia que eu consultei para fazer esse vídeo. E então eu tenho aqui do curso ALSO, né, a literatura do ALSO, e também do Ministério da Saúde, que são as diretrizes nacionais de assistência ao parto normal. Então é isso, se você gostou deste vídeo, se inscreva em meu canal ou se você quiser enviar sugestões. Muito obrigada e até o próximo vídeo.